Então, nossa aula de matemática hoje é falando dos poliedros. Poliedros. O que são poliedros? Os sólidos geométricos são figuras geométricas com 3 dimensões, limitadas por superfícies fechadas. Os sólidos geométricos são divididos em poliedros e corpos redondos. Então, dentro dessa classe de sólidos geométricos, nós vamos encontrar os sólidos geométricos, ou os poliedros e os corpos redondos. Como o próprio nome já diz, corpo redondo é aquele sólido que rola. O sólido que rola é considerado um corpo Sim, redondo. meu celular tá tão baixo. Então, nós temos aí em cima algumas imagens desses poliedros. Nós temos o cubo, nós temos o paralelepípedo, nós temos a pirâmide, nós temos a esfera. Esses são exemplos de sólidos geométricos. É muito importante vocês saberem diferenciar a esfera do círculo e da circunferência. São três coisas que lembram a mesma coisa, mas são totalmente diferentes. Esfera é um corpo redondo, é um sólido, é um sólido. A circunferência é somente a linha de contorno e o círculo é aquele espaço que está dentro da circunferência todo preenchido, é o preenchimento da circunferência. Então, falando dos poliedros, nós temos aqui embaixo. São os sólidos geométricos que apresentam sua superfície toda limitada por polígonos. Opa, tudo bom? Lembra que na aula passada nós estudamos sobre polígonos? Quem lembra o que significa polígonos? E aí, Eu não estava. poli vem de quê? Não Poli de novo, porque tá muito geométricas planas fechadas que apresentam a seguinte característica: lados, mesmo. uma coisa. Polígonos, ó. Poli vem de vários e gonos vem de ângulos, né? Vários ângulos. Então, Viu, tia? são essas figuras geométricas formadas por linhas retas fechadas. Ele vem do grego. Aí a gente segue com a página 206, 207 e 208. Essas três páginas, elas são páginas informativas que vocês podem fazer a leitura, porque elas estão mostrando todas as características desses poliedros aí, detalhadamente. É importante que vocês leiam todas elas, porque vai trazer muito conhecimento para vocês. Aí agora, indo para a página 209, nós temos os poliedros de Platão. Existe um grupo de poliedros classificados como poliedros de Platão. Esses poliedros têm características muito específicas, como o poliedro convexo. No poliedro convexo, Eu saí porque estava muito baixo. o seu interior não consegue furá-lo mais que duas faces. Então, aqui nós temos o poliedro convexo e aqui nós vamos ter outros exemplos de poliedro. Nós temos o outro poliedro que não é convexo. Nós temos outras informações sobre esses poliedros. Ó. Todas as faces têm a mesma quantidade de arestas e todos os vértices do poliedro têm a mesma quantidade de arestas. Lembra que a gente estudou também isso lá nos polígonos? Os polígonos, eles apresentam arestas e vértices. Arestas são as linhas, no caso, os lados do polígono. E os vértices são os pontos. Prosseguindo para a página 210, ó. Esses poliedros de Platão são subdivididos em 5 classes. Os tetraedros, os hexaedros, os octaedros, os dodecaedros e os icosaedros. Observe a tabela.
Tetraedros. Eita. Tetraedro. Então, número de faces, 3 faces. Número de aresta em cada face, 3. O hexaedro, número de faces, 6. E o número de aresta, 4. O octaedro, número de faces, 8. E o número de arestas, 3. Dodecaedro, 12 faces e 5 arestas. O icosaedro, 20 faces e 3 arestas em cada face. Olha, vocês perceberam, ó, que o nome desses poliedros também está ligado à quantidade de faces que ele possui. Por exemplo, o tetraedro, ele tem 4 faces. O hexaedro tem 6 faces. O octaedro tem 8 faces. Então, a nomenclatura desses poliedros também está relacionada à quantidade de faces. Aí, aqui, ó, na página 211, a gente vai falar agora dos poliedros regulares. Existe outro grupo de poliedros classificados como poliedros regulares. Esses poliedros têm características ainda mais específicas. 1. Poliedro convexo. 2. Suas faces são polígonos regulares e congruentes. 3. Seus ângulos poliédricos são congruentes. Assim, em todo poliedro regular, todas as faces são congruentes. Congruentes é quando elas têm a mesma medida, viu? E por isso tem o mesmo número de arestas. E como todos os ângulos poliédricos são congruentes, também tem o mesmo número de arestas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui a gente estava na teoria. Eu expliquei o conteúdo de acordo com o que o livro trouxe. Agora eu vou mostrar para vocês a prática. Então, preste atenção que agora eu vou começar a explicação no quadro. Prestem atenção. Indo para a nossa prática, o que é que eu vou falar para vocês? Eu vou começar falando dos polígonos, que foi o que a gente estudou na aula passada. O que são polígonos? São aquelas figuras geométricas que são formadas por linhas retas e linhas fechadas. Então, para ser um polígono, é necessário ter linha reta e a figura tem que ser fechada. Aqui eu tenho o exemplo de um polígono. Por quê? Porque ele apresenta linha reta e é fechado. Aqui eu posso considerar um polígono? Não. Porque está arredondado. Apresentou uma linha reta, mas apresentou também uma curva. Então, isso não ficou fechada, mas ficou curvada. Aqui, ó, polígono, por quê? Linha reta e fechada. Hoje, nós vamos estudar sobre os poliedros. Os poliedros são os sólidos geométricos. Então, vocês já conhecem alguns tipos de sólidos geométricos. Vocês conhecem o cubo, vocês conhecem o paralelepípedo, vocês conhecem a esfera. Então, esses são sólidos geométricos conhecidos por vocês. Muito importante você saber diferenciar o sólido geométrico das figuras planas. Aqui, ó, como eu estou mostrando para vocês, eu tenho uma imagem eu tenho aqui um objeto que ele tem o formato de um sólido geométrico. Então, qual seria o sólido geométrico representado por esse objeto? Paralelepípedo. Isso mesmo, paralelepípedo. Então, esse sólido aqui, esse objeto, ele representa um paralelepípedo, um sólido geométrico. Para que eu tenha um sólido geométrico, é necessário que eu tenha algumas coisinhas que fazem parte da sua formação, como os lados. Isso aqui é um lado do paralelepípedo. Outro lado. Então, aqui são os lados. Nós temos também, nos sólidos geométricos, além dos lados,
nós temos as linhas que formam o paralelepípedo. Essas linhas, elas são chamadas de arestas. E nós temos ainda os pontos. Ó. A cada união de duas linhas, a gente forma um ponto. Então, aqui eu teria um ponto, que é chamado de vértice. Então, os três elementos para a formação de um sólido geométrico são os lados, Aresta. que são chamados de faces, as linhas, que são chamadas Que são de chamados de arestas, e nós temos também os pontos. pontos, que são chamados de Vértices. Então, os sólidos, eles têm os poliedros são formados por esses três elementos, porque nos sólidos nós temos ainda os corpos redondos, que são constituídos pela o cilindro, a esfera. Então, a esfera ela não tem nenhum desses elementos aqui, não é? Você pode ver uma bola de futebol, ela tem alguma face? É necessário, ou é possível você encontrar uma face plana numa bola de futebol? Não. Não. É possível você encontrar Bola quadrada. uma linha? Também não. É possível você encontrar um ponto? Não. Então, ali não é um poliedro, ali é um corpo redondo. Outro exemplo de poliedro é o cubo, mais ou menos isso aqui, né? Minha coordenação não é boa, então vai ficar um pouquinho torto, viu? Mas é só para representar. Aqui eu tenho um poliedro. Ele é formado por faces, arestas e vértices. Quando você vai fazer a contagem desses elementos, você vai riscando para não se confundir. Então, o cubo é o exemplo de um poliedro. Vamos lá. Contando as faces desse cubo. O que são as faces? Lados. Lados. São os lados. Vamos lá. Esse é o lado da frente. Então, 1, 2, 3, 4 Dá uma ilusão de ótica. e 6, que é o de trás. Você tem que se concentrar. Se tivesse um cubo em material, seria mais fácil. Agora, já descobri que ele tem 6 Lados. faces, que são os lados. Agora eu quero descobrir quantas arestas ele tem. Eu vou contar o quê? As linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Ele tem 12 arestas. E ele vai ter quantos vértices? O que são os vértices? Pontos. Contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem 8 No caso, 8 arestas. Eita, 8 vértices. Então, esse cubo e todos os cubos apresentam essas características. Todos os cubos vão ter essa mesma quantidade. São 6 faces, são 12 arestas e são 8. O interessante é que pode ser o cubo de qualquer tamanho. Ele sempre vai ser formado por estes elementos, por essa quantidade. Diga. E até Eu o queria paralelo. perguntar. Ô tia, eu queria perguntar uma coisa, só que eu queria saber mesmo. Tem muito a ver com o assunto não, mas eu queria saber. É porque eu queria saber se a gente ainda vai fazer aquelas 2 aulas que foram interrompidas ou a gente vai só fazer as outras. Vamos Porque eu seguir queria- com essas, viu? As outras depois a gente vê. Repõe, viu? Vamos lá. Aí agora a gente vai fazer a contagem desses elementos no paralelepípedo. A caixa de sapato é um exemplo de paralelepípedo. Tem o formato do paralelepípedo, ó. Vamos contar quantos lados essa caixa de sapato tem. eu me perdi. 1, 2,
3, 4, 4, 5. 5, 6, 6, Então, eu já descobri que ele tem 6 lados, então eu posso dizer que ele tem 6 Faces. faces. 4. Quero saber quantas linhas esse paralelepípedo possui. Só contar. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11. 12. Então, ele também apresenta 12 arestas. 12 arestas. muito bem. E agora eu quero saber quantos pontos ele apresenta. 8, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 6, 5, 6, 7, 7 e 8. 8 vértices. Então, E esse assunto é bem legal. sim, é fácil, não é? Aí É, vocês podem observar o seguinte: a quantidade de faces, arestas e vértices do paralelepípedo é a mesma quantidade do cubo? sim. Sim. Porque pode ser de qualquer tamanho, mas vai sempre ser o mesmo. Ok. Nesse Ô, Tiana, vamos não fazer a página 112? não é essa, não é exatamente por causa do tamanho nesse caso. Ele apresenta, ele tem a mesma. Ele é quase igual. Só que a diferença do paralelepípedo para o cubo é que ele é formado, ele é constituído pela figura plana. Qual é a figura plana que forma ele? Quadrado? Não. Ah, é. Eu esqueço o nome toda vez. Qual é a Retângulo. figura plana? Ah, Retângulo. retângulo. Então, a diferença do cubo para o paralelepípedo é que o cubo, ele é formado, ele tem base quadrangular, quadrada. E o paralelepípedo tem base retangular, é retângulo. Sim. Até aí, tudo bem? Sim. Yes. Então, praticando agora, na primeira questão da página 212, a gente tem: circule os produtos ou os poliedros de acordo com a legenda. Então, nós vamos circular com a linha fechada com o prisma. E nós vamos tracejar o que for pirâmide. Então, a primeira figura é o quê? É um prisma ou é uma pirâmide? Uma pirâmide. Aí você circula, ó, dessa forma, com a linha tracejada. A segunda é o quê? Um prisma ou uma pirâmide? Prisma. Prisma. E esse prisma, ele tem a base, o quê? Plana. Quadrada. Então, no segundo, você circula com a linha fechada. Depois da segunda figura, a terceira é o quê? Prisma ou pirâmide? Pirâmide. Pirâmide, isso mesmo. A primeira pirâmide, ela tem uma base quadrada. Essa segunda pirâmide tem uma base retangular. Eu não entendi muito a primeira. A primeira é... A primeira é uma pirâmide. É. No caso, a terceira é um prisma, viu? Eu tô não entendendo. Ó, a primeira figura é o quê? É A uma pirâmide. A segunda é um prisma. A terceira é um prisma também, não é pirâmide. Porque é retangular, né, tia? Sabe por que não é pirâmide? Só é pirâmide quando todas as linhas elas se juntam em cima em um único ponto. Ó, quando elas se juntam assim em um único ponto. Então, nós só vamos encontrar aí uma pirâmide, que é a primeira, porque as linhas delas se uniram em um único ponto. O restante não pode ser considerado pirâmide, por quê?
porque eles são compostos por mais de um ponto, tem mais faces. Então, nós só vamos ter pirâmide a primeira, o restante são todos prismas. Na segunda, a gente tem, observe as indicações no poliedro abaixo. Então, ele está mostrando os elementos desse poliedro. Ele está mostrando as faces, onde são as faces, onde são as arestas e onde são os vértices. Qual é o nome deste poliedro? Isso a gente pode procurar no conteúdo. Qual é o nome desse poliedro? A gente sabe que não é uma pirâmide, vai ser um prisma. E a última imagem da primeira questão era o quê? Hexaedro. Dodecaedro, tia. Não. Octaedro. Prisma. É um prisma de base. Quantos lados tem? 5. Muito bem, então a gente vai chamar prisma de base pentagonal. Prisma de base pentagonal. Isso é na segunda questão, gente. Qual é o nome do poliedro? Então, o nome dele é prisma de base pentagonal. Eita, foi mesmo. Coloquei prisma. Prisma de base pentagonal. Agora a gente vai descobrir a quantidade de faces, arestas e vértices. Júnior, me diz aí, qual é a quantidade de faces que esse poliedro tem? Deixa eu ver. Face é linha, né? Não, faces são os lados. Ah, tá. 6. Não, 5. Conte direitinho. Hã? Conta tá. direitinho. 7. 7. Eu esqueci de contar em cima e embaixo. 7 faces. Você só coloca o número, viu? Porque ele já está dizendo o nome fácil aí. Agora eu quero saber do Nicolas. Nicolas, quantas arestas esse poliedro tem? 13. O que são as arestas? As linhas. Conte direitinho, que são mais de 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você pode ir riscando as linhas, viu? Tia, posso falar? Posso falar, tia? Tia, posso falar? Você Tia, eu vou dizer logo, tem 8. Não, não tem 8 arestas? Tia, tem 15. Arestas. 15 arestas. E agora a gente vai descobrir a quantidade de vértices. O que são os vértices? Os pontos. Pontos. Os pontos. Quantos pontos esse poliedro tem? 15. 10. 10. Tem 10. Tem 5 em cima e 5 embaixo. Muito bem. 10 vértices. Vamos lá. Na terceira questão, vocês têm a planificação aí de alguns sólidos. A primeira planificação aí corresponde a quê? Ao paralelepípedo, ao prisma ou uma pirâmide? Prisma, cubo. Um cubo, porque os lados deles são quadrados, então são cubos. Liga para o cubo, a primeira planificação. A segunda, a gente tem aí uma planificação de quê? Quem sabe? Pirâmide triangular. Muito bem. muito fácil. Triangular. Vocês entenderam qual é a diferença da pirâmide para o prisma?
Sim. A Sim. pirâmide, quando todos Pirâmide se junta em um ponto só. se unem a um único ponto na parte de cima. A terceira imagem corresponde ao quê? Paralelepípedo. Paralelepípedo. Liga para o Tá quadro fácil, né, direito. tia? E a última figura corresponde ao quê? Prisma triangular. Prisma triangular. Isso mesmo. A gente vai fazer a 213 para voltar com a 214, viu? A terceira imagem é o quê? A quarta questão tem. Identifique a placa que tem as informações dos poliedros e faça a correspondência. Então, aí nós temos os poliedros. Nós temos aí, cada poliedro tem o seu número e a gente vai relacionar esse número às suas características. Então, o primeiro poliedro, ele tem 6 faces, tem 8 arestas e tem 12 vértices. Qual é o poliedro aí? O cubo, tia. Cubo! Então, no primeiro quadrinho, você vai colocar o número 2. 2. Agora, as seguintes características. Ó, ele tem 8 faces, 12 vértices e 18 arestas. E aí, É o 3. É um Prisma de base pentagonal. Isso mesmo. A última imagem é um prisma ou é uma pirâmide? Quem me diz? Pirâmide. Pirâmide. É a pirâmide. Todas as linhas se unem em um único ponto. Aí, ó, deixa eu ir para a seguinte característica. O outro sólido, ele tem 5 arestas, 5 faces, 5 vértices e 8 arestas. E aí, qual é a estrutura? E para finalizar, ele tem 7 faces, 7 vértices e 12 arestas. 4. Então, esses são os números que vocês vão complementar aí na quarta questão. Para finalizar, que o nosso tempo já está acabando, tem: observe os quadros abaixo e responda as perguntas com atenção. Então, nós temos aí os prismas e nós temos as pirâmides. Letra A. Como são as faces laterais do sólido no quadro A? No quadro A, as faces, os lados dessas figuras, como é que eles são? Planos. Sim, mas eles têm formato de quê? Que, tia? Retangular, tia. Oi? De um cubo. Retangular. Tia, no fim da aula, pode tirar minha dúvida, por gentileza? Cilindro. Não tem formato de cubo, não. Eles são Retangulares. Eu ouvi alguém falando aí. Retangulares. Isso mesmo. Letra B. Como são as faces laterais dos sólidos no quadro B? E aí, essas faces? Quais Triangulares. Triangulares. Letra C. Quantas faces as figuras do quadro A têm? O A primeiro primeira prisma tem quantas? 4. 5. Ó, olhe direitinho aí. Às vezes eles têm. Tem 5. 5 mesmo. Tem 5. Isso mesmo. Então, É 5. o prisma vermelho, podem colocar. O prisma vermelho tem 5. E o prisma amarelo? 7. Contem direitinho. 8, tia. Quantos? 8. Isso mesmo. 8. Então, o prisma vermelho tem 5 e o prisma amarelo tem 8. Letra D. Quantos vértices as figuras do quadro B têm? Agora a gente vai contar, não é as faces, agora são os vértices. Então, quando a gente conta os vértices, a gente está contando o quê? As linhas. As linhas. Não é as linhas.
Pontos. Então, a primeira pirâmide tem quanto? 5. Vamos só assim, ó. A pirâmide 1 tem Tia, não é marrom, não? 5. Pode ser também. E a pirâmide 2 7. 7? É 7? 2 tem 7. Sete. Isso mesmo. Essa é a nossa letra D. Toma nesses assuntos fáceis. Tão fácil, então. Ô, professora, Oi. a senhora pode explicar a terceira de novo? É que eu tinha ido no banheiro. Sim. Olha, aqui a gente finaliza a página 213 e 214 e eu já vou mandar o link para a próxima página, viu?